Luiz Antônio Festino, que é assessor da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres. Bom dia a todos. Eu queria cumprimentar o deputado Baleia Rossi e os representantes dos trabalhadores presentes, trabalhadores, trabalhadoras, começando com o senhor Omar, presidente da Confederação, e as federações presentes de São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Bahia, Mato Grosso do Sul e Goiás. O pessoal de São Paulo viajou aí mais de 16 horas só para comparecer nessa discussão. Quando foi feita a pauta e indicaram a participação da Confederação, nós reivindicamos a participação no primeiro bloco, na primeira mesa, né? Isso por quê? O segundo tema é a questão de jornada, é a questão do consumo de droga, é a questão de pontos de parada. E nós entendemos que isso é consequência e não uma causa do transporte. Em primeiro lugar, nós temos que discutir o transporte. E aí o doutor Flávio Benato foi muito bem quando falou que está preocupado com o que tem. E eu fiquei preocupado com o que o deputado Marcheselli colocou, que tem a pressa em terminar esse marco regulatório, né? Nós temos diversas legislações, nós temos aí diversos planos de governo que não estão sendo cumpridos. Aí nós colocamos mais um marco regulatório, né, para discutir os mesmos temas. Eu acho justo, temos que discutir, mas não com a pressa que se quer fazer essa discussão, né? E, nesse sentido, a gente queria mostrar o que é o setor de transporte, né? Quem somos e quantos somos. Aí é uma preocupação muito grande. Os informes do governo, os informes oficiais, são totalmente defasados, né? Meio? Tá, ok. Obrigado. Então, qual que é a nossa participação no setor? Eu não estou falando aqui de representação sindical, mas sim setor de transporte. Nós temos aí as empresas do transporte rodoviário de carga, os transportadores autônomos, as cooperativas do transporte, e nós temos um segmento que nós não discutimos até agora. Na audiência em que nós participamos, nós apresentamos uma proposta, e que está sendo distribuída aí, sobre um marco regulatório. Nós estamos apresentando novamente essa proposta, no sentido de ter uma discussão muito mais ampla, da cadeia produtiva. Porque você tem um setor diferenciado do transporte, que é a grande maioria, que é mais de 60% do segmento, que é a cadeia produtiva do carga, que está no comércio, está na indústria, está no setor do serviço público. E esses trabalhadores e esse setor nunca é discutido. Então, o marco regulatório é uma oportunidade para se discutir muito mais amplamente todo o setor, né? É difícil mudar. E aí, quantos nós somos, né? Essa falta de informação, nós solicitamos ao Denatran, estamos aguardando o retorno do CEPRO. Informalmente, o Denatran tem um número de 12 milhões de trabalhadores que declaram a profissão remunerada. Então, lá está na sua carteira de habilitação, profissão remunerada, né? 12 milhões de trabalhadores. E aí nós temos 12 milhões, agora de dezembro de 2015,
12.700.000 veículos no transporte de carga, somente caminhões, caminhão-trator, caminhonete e caminhoneta. Não estamos contando aí a motocicleta, os outros veículos leves, que seriam as peruas, as vans, que também estão no setor atuando, que não está contabilizado. Aí nós temos uns números da ANTT, que é o Registro Nacional de Transporte. Nós chegamos a 2.300.000. Então, vejam bem a diferença. 12.700.000 veículos, somente nesse setor de carga, sem contar os demais veículos. Tá? 12 milhões de trabalhadores com transporte, declaram transporte remunerado, e nós temos somente registrado 2.300.000 trabalhadores. Né? E aí a importância estratégica do transporte. Né? O transporte tem essa falta de conhecimento da cadeia produtiva do transporte, todo o setor. Tem uma legislação, né, que está aí presente e que não é cumprida, ou é cumprida em parte. Então, cada ano a gente aprova mais e mais projetos. Somente regulamentação da profissão, nós temos ainda tramitando aqui no Congresso mais de 30 projetos. O primeiro dele é de 1988. É um absurdo, está na mesa da Câmara desde 1988. Né? Então, é uma regulamentação atrás da outra e sem se dar continuidade nem o que existe. Aí eu separei aí somente 7 legislações, né? A 11.442, que o doutor Flávio já colocou, a 12.009, que é a regulamentação do motofrete, já está desde 2009. Hoje nós temos aí mais de 1 milhão de motociclistas fazendo transporte de carga. A lei de movimentação de mercadoria também de 2009. 2 leis importantíssimas que foram aprovadas na Comissão de Transporte, o deputado Marqueselli participou extensamente dela, que é o Sistema Nacional de Viação, que ele tem os modos de transporte de pessoas e bens sob a jurisdição da Federação. Foi aprovado em 2011. Tem a questão da mobilidade para cidades, também fala de pessoas e cargas. Então, só veja bem, 2 legislações recentes, mas que também está com dificuldade de implantação. E nós chegamos aí na 12.619 e na 13.103. Né? Nós estamos, apesar de ter participado de toda a discussão, mas não concordamos com o que foi aprovado e depois o que foi sancionado. Então, nós estamos com uma ação direta de inconstitucionalidade, né? A de 5322, na nossa confederação, e é uma discussão muito mais longa, que é a questão relação capital e trabalho, que eu acho que se torna difícil discutir num marco regulatório de transporte. Né? Aí o papel do Estado, né? No planejamento estratégico do transporte. Estava aí a Secretaria de Transporte está presente. Nós temos aí o Plano Nacional de Logística e Transporte. Desde 2007 ele vem sendo atualizado. É o Ministério do Transporte, é a ANTT, é o DENIT, está lá. Então, todas as nossas preocupações, o governo tem a proposta, então tem que estar sendo discutido no marco regulatório. Entre os seus principais pontos, nós estamos destacando que esse plano é um plano nacional e federativo. Ele não é apenas federal. É um plano de Estado e não apenas de governo. É um plano multimodal, envolve toda a cadeia logística associada aos transportes, com todos os seus custos e não apenas os custos diretos do setor. É discutir todo o custo do transporte. Então, a cadeia produtiva também, que está lá no comércio, na indústria, né? Não somente no nosso segmento. E propõe um processo de planejamento permanente, participativo, integrado e institucional. Né? É o que a gente está fazendo aqui agora, né? Essa questão da participação. Aí a grande preocupação nossa, né? A regionalização do transporte. Nós temos as diferenças, o Brasil tem as suas diferenças enormes, geográfica, econômica, sazonal, né?
Na integração intermodal, é falha a integração com a ferrovia, com o metrô, com o setor aéreo, o setor aquaviário. A infraestrutura, que vai ser discutida ainda hoje, a renovação de frota, que é uma grande preocupação. E, com isso, sem essa falta de planejamento, o que nós vemos é paliativos. Prefeituras colocando restrições à circulação de caminhões. Né? Aí acontece o que aconteceu sexta-feira em São Paulo. 4h30 da manhã, 2 caminhões batem embaixo da Avenida Bandeirante, destrói um viaduto. Por que está acontecendo esses acidentes? O trabalhador ele tenta passar rápido para São Paulo. 70% da carga está no eixo expandido. Né? Obrigado, está terminando. Está no eixo expandido. Mas não há uma preocupação de logística entre prefeitura, Estado e federação. É o que está lá no planejamento de transporte. Né? E resolvendo, encaminhando essas questões, nós ainda temos condição de discutir, somente aí, a condição de trabalho, os acidentes de trânsito e de trabalho, é uma das categorias com maior índice de mortalidade, né? A qualificação profissional, a segurança, e nós estamos colocando, nós estamos discutindo na confederação, nas federações, a questão da mulher trabalhadora, que é pouco discutido e hoje está aumentando muito o trabalho da mulher. Se já tem a grande preocupação com o trabalhador homem, com as suas dificuldades, vocês imaginam a mulher trabalhadora. Né? Então, esses pontos que nós queremos colocar e com a mesma preocupação. Não podemos fazer uma coisa muito rápida, temos que discutir, acho que muito mais amplamente, em cima das legislações que já existem e dos planos de governo que estão aí, que já existem. Tá? Eu agradeço em nome da Confederação. Eu também sou diretor de assuntos trabalhistas da Nova Central, que tem uma grande representação, é o pessoal que está presente, e vamos ver se a gente consegue avançar nessa discussão do marco regulatório. Obrigado. Agradeço a participação do Luiz Antônio Festino e passo a palavra agora para o Luiz Henrique.